Fala aí, meus amigos, vamos que vamos para mais um pós-jogo, finalzinho de partida lá no Morumbi, 46 minutos e 45, 0 a 0. Inacreditável, São Paulo empatar mais um jogo na nossa casa. Finalzinho aqui, tô acompanhando com vocês, vamos ver se sai um golzinho, falta no André Silva agora. Cara, tava para ganhar, né? Feirinha perdeu o pênalti, vou falar do Feirinha, hein? Vou falar do Feirinha, eu sei que tem muito puxa-saco do Feirinha e tal, né? Ainda mais nesse momento artilheiro, mas hoje ele foi irresponsável. Hoje ele pensou mais no Neto do que no São Paulo. Eu vou comentar com vocês aqui. Vai subindo um like, se inscreva no canal, que é importante demais aí para nosso crescimento. E lembrando, 220 mil a camisa do São Paulo. Ó, ataque do São Paulo, André Silva, cruzamento. Ajeitou, chute do Lulu para fora. Já pensou, Luciano, guarda essa? Vamos lá, flash score, enquanto sai o tiro de meta lá, 47 minutos e 33. Estamos acompanhando aqui o aplicativo também, né? É o que tá rolando no jogo, o minuto ali rolando. Pô, galera, cara, jogo que dava para vencer, né? Dava para vencer essa partida. O São Paulo teve desfalques hoje mais uma vez e tal, mas era um time bacana, né? Um time capaz de vencer o Fortaleza. O Ferreira da base perdeu o gol, o Ferreirinha também perdeu a penalidade, mas antes ele perdeu o gol também, né? Cá entre nós aqui. Ele perdeu aquele gol. Ele estava na cara do goleiro, do João Ricardo, e não conseguiu tirar do goleiro, né? E depois sofreu o pênalti. Perdeu um gol feito e perdeu o pênalti. Vai na conta dele aí esse resultado, né? Vamos lá, acompanhando aqui, ó, aplicativo top do Flash Score, baixa lá, é de graça, você vai curtir bastante. Tem estatística, tem tudo. O aplicativo sempre me acompanha nos jogos do São Paulo. Tem notícias também, informações. Aplicativo super completo e você vai curtir bastante. Ele mostra também, pessoal, até as casas que estão pagando mais, né? E tá pagando menos. As casas de apostas. Aqui, que legal, ó. Mostra tudinho. Todas as casas disponíveis, né? Quanto que tá pagando na vitória, no empate, na derrota. Então tá aí, ó, aplicativo top, tem muita coisa para vocês, ó, classificação também, nesse momento estamos na 8ª colocação do campeonato. Rapaziada, o time que fica empatando demais vai ficar nessa zona aí, né, e vai despencar ainda mais na tabela, vai despencar ainda mais. Só que vai ter gente que vai comemorar mais o empate do São Paulo, vai ter, ó a voz, já ficando ruim de novo, ó. Vai ter gente comemorando empate, né? Que tá invicto. Hoje tá assim. Hoje em dia tá assim. Sempre tem uma justificativa para defender os Ubeldi. Ó, baixa lá, eu vou deixar o link do Flash Score aqui na descrição do nosso vídeo. 49 minutos e 45. Ah, cara, vai ficar empatado, mano. Vai ficar empatado. Fortaleza também perdeu gols no jogo, né? Daverson perdeu um gol, o Breno Lopes perdeu outro, onde o Wendel acabou se redimindo na jogada ali, né? Tomou uma bola nas costas, mas ajudou. E o São Paulo quase sofre um gol. Falta pro Fortaleza. Bobadilha toma cartão amarelo. Fiquei com saudades hoje do Marcos Antônio, né? Marcos Antônio, que era um motorzinho do meio de campo do São Paulo. Hoje o Bobadilha entrou no lugar dele. E, cara, deu saudades do Marcos Antônio hoje, viu? O Bobadilha ainda... Até que hoje ele foi razoável, né? Comparando a outros jogos péssimos, pífios que o Bobadilha fez, hoje ele foi até um pouquinho melhor, né? Mas ainda muito fraco, né? Ainda muito fraco. Hoje o que salvou no São Paulo, olhando o jogo, foi a parte defensiva, mano. Hoje a parte defensiva do São Paulo, olha, tava impecável, não passou nada, né? Mas tô falando isso, tem cruzamento ali pro Fortaleza, dá até medo, né? De queimar a língua aqui. Mas hoje a defesa do São Paulo, cara, tava muito bem, todo mundo, né? Até o Wendel hoje também na parte defensiva tava bem. Cruzamento nas mãos do Rafael, vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo, o juizão pediu a bola, acabou. Mais um empate, vamos ver se vai ter vaia. O juizão quer ver se teve pênalti ainda. Oh, meu Deus do céu, esse Wagner, mano. Acabou. Jogo encerrado. Ó, tá tendo vaia, ó. Tá tendo vaias lá no Morumbis. Mais um resultado ridículo do São Paulo. Desse jeito, rapaziada, o São Paulo não vai para lugar nenhum, né? No brasileiro, né? Porque nas Copas ainda pode beliscar alguma coisa, né? Mas no Brasileirão, dessa forma aí, cara, um time que não consegue vencer,
não vai para lugar nenhum. Não vai. Não vai. E é triste dizer isso, cara. É triste. Hoje o São Paulo colocou o Ferrarese ali na lateral. Foi bem, Ferrarese. Foi até um dos melhores em campo do São Paulo. Fez uma boa partida o Ferrarese hoje. E o São Paulo, galera, de novo, um primeiro tempo ridículo por parte do São Paulo, sem criação nenhuma. Parece que o time nem treina, cara. Um primeiro tempo vergonhoso do São Paulo. Vergonhoso. E eu, como treinador, se eu fosse o treinador no caso, olhando esse primeiro tempo do São Paulo, eu já voltaria com alterações no segundo tempo. Eu nem pensaria duas vezes. O Alves era um que até sacaria já. Colocaria talvez até o Lucas de meia, mas eu acho que o Lucas não aguentaria 45 minutos, né? Mas, cara, coloca o Rodriguinho, troca. Coloca um outro meia. Hoje o Alves não tava legal no jogo. Não tava, né? Mas vai ter jogos aí que a base não vai jogar bem todos os jogos, vai resolver todos os jogos. Então, não vai ser sempre isso. Não vai ser sempre, né? Então hoje o Zubeldia para mim demorou para mexer. A escalação, ok. A escalação, nem questiono nada da escalação hoje do São Paulo. Tinha que entrar com esses jogadores também. Eu acho que para mim era a melhor escolha que ele teve hoje, né? Que estava à disposição. Mas a leitura durante o jogo ainda peca bastante. Demora para mexer. Colocou Lucas, que tá sem ritmo de jogo. Não jogava há 2 meses, mano. Então, o Lucas é craque. Poderia entrar e resolver? Poderia. Mas você, além do Lucas, poderia colocar algo a mais. Você poderia talvez colocar o Luca também para fazer ali um pouco de fumaça pelo lado direito. Sei lá, mano. Poderia ter feito uma alteração um pouco mais ousada, né? O Zubeldia para tentar ganhar o jogo. Mas o Zubeldia, o problema dele é que ele se contenta muito com o empate, né? Quando o São Paulo tá empatando ou ganha de 1-0, ele se contenta com esse tipo de resultado. O São Paulo teve somente 3 alterações, se eu não estiver enganado agora, acho que foi isso, né? Foi o Rian Francisco, por parte do São Paulo aqui, ó. Exatamente, cara. Rian Francisco pelo Lucas Ferreira, o Luciano pelo Matheus Alves e o Lucas aí pelo Ferreirinha, né? Então, o Zubeldia, um jogo que você precisava ganhar, ele fez somente 3 alterações, sendo que você pode usar 5 peças no jogo para você alterar. Então, isso também já é um detalhe que me incomoda pra caramba, mano. O treinador, ele tem 5 opções para ele mexer durante o jogo e ele usa somente 3, sendo que o São Paulo precisava vencer o jogo. Mais uma vez, e vai ter gente que vai passar pano, que vai elogiar que tá invicto, que eu reclamo demais, vai ter comentários assim, dos Enzos de hoje em dia, que acha que o Zubeldia é o novo Tele Santana do São Paulo. É inacreditável, cara, o tanto de defensor que tem pelo Zubeldia. Mais uma vez, o São Paulo é um time que tá só empatando, você precisa ganhar o jogo, cara, tenta alterar antes, tenta colocar 5 jogadores, pelo menos mostra que você tá ali incomodado, querendo ganhar o jogo. Cara, você tinha o Luca como opção ali de atacante, né? Muda ali, coloca o Luca, coloca o Rodriguinho, sei lá, coloca o Cedric também, que é poderia fazer um pouco mais ali ofensivo. Sei lá, tem alternativas, mano. Tem alternativas para você mexer, né? E para quem falava que o elenco do São Paulo é ruim, cara, hoje tinha no banco Luciano, tinha Lucas, tinha Cedric, tinha Rian Francisco e ainda não tinha o Marcos Antônio suspenso, o Enzo Dias. Vai voltar na semana que vem Arboleda, Oscar, Pablo Maia, olha só. E tem gente que fala que o São Paulo não tem elenco. É inacreditável, cara. É inacreditável. Mas, né, o que vai acontecer hoje? Os defensores do Zubeldia, eles vão justificar que o São Paulo hoje não venceu por conta do gol perdido do Ferreira e por conta do pênalti perdido do Ferreirinha. Já tá, o script está pronto para os defensores do Zubeldia e vai falar que está invicto. Então pode ter certeza que isso vai acontecer bastante, tá? Mas, galera, claro que os jogadores também contribuíram para o São Paulo não sair vitorioso. Também agradecer o Fortaleza que perdeu gols na cara hoje mais uma vez. Perderam gols hoje também o Fortaleza. Então, se você for olhar, o empate também estava até meio que justo no jogo pelo que foi apresentado, né? Mas o Fortaleza, ele fez um jogo melhor do que o do São Paulo.
A grande parte do jogo hoje, o Fortaleza foi muito melhor do que o São Paulo. E o São Paulo, mais uma vez, na nossa casa, é pra se impor, mano. É pra ir pra cima. É pra chutar no primeiro tempo pelo menos umas 6, 7 bolas no gol. E a única jogada perigosa do São Paulo foi aquela falta do Alisson. É muito pouco para um time grande, né, rapaziada? Pô, cá entre nós, né? Vamos lá então para as notas, rapidão. Rafael, né? O São Paulo passou ileso hoje. O Rafael pouco foi acionado também, né? Fica com uma nota 6,5. O Ferreirinha, né? É o Ferreirinha. Vamos lá, Ferreirinha. O Ferreirinha, ele não é batedor de pênalti, para começar. Não é. Não é. E hoje, nitidamente, ele pegou a bola do pênalti para tentar calar a boca do Neto. Você tá querendo provar, o Ferreirinha, alguma coisa pro Neto? Cara, isso foi nítido, isso. Foi nítido. Que a afeição do Ferreirinha hoje era essa. Eu quero calar a boca do Neto. Que se dane o São Paulo. Ele não é batedor de pênalti, mano. O Ferreirinha não é batedor de pênalti. Pelo que eu puxei, foi até puxar aqui. Se ele já bateu algum pênalti em bola rolando. Eu, pelo menos, não achei nenhum. Eu não achei. Em bola rolando, eu não achei nenhum. Ele não é batedor de pênalti, mano. O Ferreirinha não é batedor de pênalti. E ele quis bater o pênalti pra calar a boca do Neto. Igual eu falo, mano, Ferreirinha, você não tem que provar nada pro Neto. Aliás, né? Se você teve essa preocupação é porque você acha que você tem que provar alguma coisa pra ele. E ficou provada essa atitude sua. O André Silva talvez queria pegar a bola lá e você falou, não, deixa comigo. Eu sei que é legal chamar responsabilidade, você está num bom momento e você quer aproveitar isso. É legal, mas não foi isso. Você quis fazer o gol para calar o Neto. Para provar para o Neto que você vai fazer os 10 gols. Se você ficar com essa preocupação na cabeça de fazer os 10, vai bater ansiedade, você vai errar toda hora, mano. Você não vai fazer mais nenhum gol na temporada. Se você ficar com esse pensamento aí. E hoje, rapaziada, nitidamente, mano, alguém tem que chegar nele e trocar uma ideia, tá? Porque ficou na cara que ele quis bater o pênalti pra calar a boca do Neto. E isso ninguém vai me dizer ao contrário, não, mano. Isso pra mim tá nítido. Quero saber o que vocês pensam, comenta aí. Tem que pensar primeiramente no São Paulo. E hoje ele pensou no Neto e prejudicou o São Paulo, tá? Por isso, nota 0 pro Ferreirinha. André Silva, pô, deu um passe ali espetacular pro Ferreirinha que perdeu o gol, né? Perdeu ali a passada para driblar o goleiro. Cara, faltou também bolas para ele ali. São Paulo não criou direito hoje, né, mano? Mas só pelo passe que ele deu pro Ferreirinha, a leitura da jogada que ele teve, que foi muito boa, uma nota 6 para ele, tá? Porque ali poderia ser o gol da vitória. O Wendel, cara, hoje o Wendel defensivamente ele foi muito bem, me surpreendeu, né? Parecia até o Enzo Dias jogando na defesa, né? Foi muito bem, cara. O Wendel eu vou deixar uma nota 7,5 para ele hoje, tá? 7,5 pro Wendel. Na parte ofensiva hoje, mais uma vez, um pouco fraco, né? Passes errados e tal, concluindo as jogadas erradas. Bobadilha hoje, cara, foi razoável. Vou deixar uma nota 6, o Bobadilha. Juan Tressoldi, cara, toda a zaga aí, o Ferrarese, Alan Franco e Juan Tressoldi, os três, eu vou deixar uma nota 9. Hoje a zaga do São Paulo foi impecável, segura, os caras ligados, firmes. Isso foi um ponto muito positivo da partida, se for para tirar alguma coisa. A nossa defesa foi muito boa, cara. Muito boa mesmo. Parabéns para todos da defesa do São Paulo aí. Então todos levam nota 9. Alan Franco, né? Ferrarese e o Juan Tressoldi. O Alisson vou deixar uma nota 7 para a atuação de hoje. O Matheus Alves, cara, hoje não foi um dos melhores jogos do Matheus Alves, mas deixa uma nota 6. Tem que ter calma, tá? Você que já quer criticar a molecada, tem uma parte da torcida que quer criticar os moleques para defender os Ubeldia, tá? É inacreditável que exista isso no São Paulo, na torcida. É inacreditável. Mas o Matheus Alves, assim como outros jogadores da base do São Paulo, não serão todos os jogos que eles vão resolver. Não vai ser todos. Não vai. Eles vão ajudar, mas não vão ser todos. Então tem que ter calma, paciência. Os moleques ainda não tem nem 20 jogos no profissional. Tem que ter calma.
Então o Matheus Alves, eu deixo uma nota 6 para ele aí. E o Lucas Ferreira perdeu o gol, né? Talvez o São Paulo poderia também ter um resultado melhor hoje por conta desse gol perdido dele. Mas eu deixo uma nota 6 também pro Lucas Ferreira, que tentou, né, mano? Mesmo perdendo o gol, tentou. André Silva já perdeu o gol debaixo da trave, Caleri perde o gol, né? Então, fica uma nota 6 pro Ferreira aí, tá? Deus que entraram, galera. Pô, o Luciano, o Rian e o Lucas não fizeram nada, né, mano? Não fizeram nada, o treinador demorou para mexer, né? E até o jogador pegar no tranco, pegar o ritmo, entender a partida, o juiz vai lá, apita, acabou o jogo. Cara, não pode ter essa sequência de empates em um brasileiro, cara. Vai fazer muita falta. E o São Paulo no Brasileirão, eu já adianto aqui para vocês, mano. Vai ser isso, mano. Meio de tabela. Meio de tabela. E olha lá se o São Paulo conseguir beliscar uma Libertadores pelo brasileiro. Vai sofrer, mano. Vai sofrer. Tá? Olhando essa sequência do São Paulo de empates no campeonato, cara, eu acho que hoje, pra mim, eu quero saber a sua opinião, comenta aqui no vídeo. O Brasileirão acabou, mano. É fazer os 45 pontos e já era. Essa é a meta do São Paulo. Fazer 45 pontos. O Brasileirão pro São Paulo, pelo que eu vi do jogo hoje do São Paulo mais uma vez, e o resultado, o treinador aceitando o empate mais uma vez, o Brasileirão pro São Paulo acabou, mano. É só fazer os 45 pontos. Esse é o objetivo. É o que tá claro, é o que tá nítido, e os caras vão tentar jogar as Copas. Jogar a vida lá para ganhar alguma coisa. Essa é a sensação que eu tenho, tá? Esse é o pós-jogo aí. Um abraço para vocês, até a próxima. Valeu!